Vamos começar então a ver os casos clínicos? Vou primeiro mostrar esse menino, 14 anos de idade. Apareceu no meu consultório reclamando de dentes superiores projetados. Geralmente o paciente, né, ele reclama daquilo que ele vê primeiro no espelho. E claro, mesmo que ele seja deficiente de mandíbula, ele aponta o dente superior projetado, mas a gente vê uma deficiência mandibular e incompetência labial. Classe 2, ali um misto entre primeira e segunda divisão, tá? Tinha um pouquinho, né? Mas eu vou conceituar de primeira divisão, mordida profunda e espaçamento superior, né? Tinha dente em forma de barril. Então já descrevi isso para o paciente para no final ele fazer uma estética, principalmente dos laterais. Aqui, ó, no modelo digital 3D eu vejo que é uma classe 2 quase completa de canino, olhem só aí, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E aqui, então, eu vou me preocupar com a curva de SP, que eu tenho que nivelar isso durante o avanço, tá? E aqui, ó, olha só como tinha uma mordida profunda. Então, o paciente tinha essas características clínicas que a gente acabou de descrever, tá ok? Os incisivos laterais, gosto dessas fotos para ficar bem evidente, né? E, então, olha só, vou prescrever o quê? Vou querer intrusão dos incisivos inferiores, um pouquinho dos centrais superiores, tá? Também quero torque nos incisivos superiores, tá? Para tornar, então, o overjet compatível com o erro da relação de caninos. Vou expandir a arcada e rotacionar os molares. Vou fazer isso, tá? E vou, claro, avaliar o meu paciente. Ele está no CS4, olha só, começando a curvatura, né? Da 2, da 3, da 4. Então, olha só. Época apropriada para o avanço mandibular, né? Quero, então, avançar essa mandíbula e controlar a torque, porque esses incisivos superiores estão levemente retroinclinados. Os inferiores um pouquinho projetados. O crescimento um pouco vertical, mas nada de exagerado. Olha só, então, aqui eu gosto de pecar pelo excesso, muitos attachments. Na região anterior, attachment nos incisivos para ajudar no torque que eu precisava, olha ali, ó. E depois, então, o avanço mandibular acontecendo, olha só. Então começa, aí não precisou muito da fase pré-avanço, todas aquelas alterações foram compatíveis com o período durante o avanço mandibular. Olha que maravilha, pessoal. Olha aqui, ó, então, ó, entrou já direto o avanço mandibular. Os attachments na região dos precision wings estão onde? Estão na região, né, palatina. Outra dica, esse paciente era um pouquinho vertical, ele tinha ausência de selamento labial. O que eu me preocupei? Opa, será que à noite ele não vai abrir a boca, principalmente com o aparelho? Vou, então, prescrever, lá na hora de prescrever o caso, tem opção. Você quer recortes para elástico na região anterior? Daí vem os recortes, geralmente aqui na região de caninos superiores e primeiros prés inferiores. Para quê? Para ele usar elásticos verticais 3,16 e estabilizar o avanço, principalmente durante a noite. Ah, o meu paciente quer usar também esse elástico durante o dia, não tem problema nenhum. Eu não vejo tanta necessidade. Mas à noite para dormir eu acho muito legal. Tá ok? Ai, Guilherme, acabei de prescrever um caso e esqueci desse elástico. Pega o seu alicate que faz esse recorte, né, para encaixe de elástico no seu alinhador e faça os recortes você mesmo, tá? É a tecnologia digital, daí é o digital da ponta do dedo, tá bom? Vamos lá. Funcionando? Sim, funcionando. Tratamento com Invisalign avanço mandibular funciona e funciona muito bem, pessoal. Opa, mas olha a mordida que está gerando. A mordida aberta posterior. E isso acontece em muitos casos. Ah, mas daí é um problemão para tratar depois. Não é tanto, eu vou já passar a dica. Final do período de avanço mandibular. Olha a face do paciente como já está mais favorável. Então aqui, ó, eu tenho sim uma mordida aberta posterior? Tenho. Mas olha como a arcada superior já está mais expandida, molares expandidos, girados. E aqui, então, eu tenho a radiografia após avanço e a tele após o avanço. A face já mostra que o avanço foi numa grande magnitude.
A tele mostra, o ANB de 6 foi para 4, incisivo superior retroinclinou um pouquinho, ó, 1 grau. O incisivo inferior ficou quase que estático. Olha aqui, ó. SNGOGN conseguiu fechar um pouquinho. Muito bom. E na fase pós-avanço da mandíbula, ele terminou aquele estágio de 34 placas. Ah, uma coisa importante. Chegou num momento que eu vi que ele estava querendo, já no finalzinho, não morder e avançar a mandíbula. O que que eu fiz? Ao invés de trocar toda semana, eu diminuí a velocidade. Acho que foi durante uns 2 meses. Eu pedi para ele trocar a cada 2 semanas, para ele condicionar bem no final esse avanço mandibular. Guilherme, mas essa mordida aberta posterior, o que que a gente faz? Claro, faz uma moldagem do paciente, é importantíssimo, pessoal, fazer uma moldagem. Eu já faço 2 moldagens com gesso, tá? Já dentro do consultório, prenso 2 placas. Por que eu faço 2 moldagens? Porque eu deixo já um modelinho do lado do outro, com uma mesma placa de acetato, né? Prenso essas placas e entrego 2 placas estabilizadoras. Para quê? Eu vou escanear e pedir a segunda sequência. A mordida tem que estar muito similar. O que acontece geralmente nesses casos, já vem um pouquinho mais fechada a mordida. Olha que interessante, já se assenta um pouco a mordida. Só que a placa encaixa, a placa do Invisalign é flexível. E ao invés de eu pedir extrusão posterior, que é o protocolo convencional da Line, o que eu peço para esses casos? Solicito ao técnico, favor remover as interferências oclusais e realizar um salto vertical de mordida. Olha só, abrir espaço entre os laterais para reconstruir eles com resina. Esses são aqueles triângulos, então, ó. Aqui é IPR, aqui eu fiz um IPR para melhorar o formato, né? Aqui tinha um formato de barril, e aqui vem os retângulos em verdinho. Isso daqui é espaço criado, tá? Eu prescrevi isso no meu Clean Check. Tá ok? Olha só, então, aqui, ó, numa vista lateral. Removo os contatos e promovo, então, um salto vertical de mordida. Tá? Isso é o que eu pedi para o técnico. Favor, remover os contatos posteriores e promover um salto da mordida vertical. Assim eu tenho uma boa intercuspidação. Claro, a gente sabe, a gente fazia isso na ortodontia fixa também. Se precisar, um dente outro, colar um botão, fazer um engrenamento, ótimo, faça isso, cole um botão. Tem um alicate que recorta ali o plástico para acomodar o botão, sem problema algum. Faça a intercuspidação que achar pertinente. Mas olha só o resultado que a gente consegue. Aqui ele já está, inclusive, com as resinas nos incisivos laterais. Mas olha só como eu tenho uma boa intercuspidação posterior. Um tratamento que foi feito em 16 meses. Um bom tempo de tratamento. Claro, ele estava no surto. Ele foi colaborador. Eu tenho que estimular, mas o aparelho Invisalign, ele é muito confortável, é mais fácil do paciente usar. Olha aqui um comparativo. Inicial, após o avanço e final. Inicial, após o avanço e final. Que ótimo resultado, não é mesmo? Inicial e final, comparativo, numa vista frontal. Lateral direita, esquerda, oclusal superior e oclusal inferior. Tá ok? Vamos ver um outro caso? Esse caso aí é aquele que está em destaque hoje em dia na galeria global do Invisalign. Essa paciente apareceu no meu consultório inicialmente aos 8 anos de idade, se queixando de dentes superiores projetados, deficiência mandibular e incompetência labial. Entretanto, o primeiro período de transitório de dentadura mista não tinha grande repercussão. Minha sugestão para os pais, acompanhamento, tá? Apesar da classe 2 completa, principalmente do lado direito. Observem ali, ó. Lado direito, uma classe 2 completa aqui, ó. Não é verdade, pessoal? Olha só. Canino em classe 2. E aqui ele, ó, numa menor magnitude. Vamos acompanhar, tá? Mas já peço uma radiografia, ver se esse canino não está com tendência à impacção. Enfim. Mas aqui, ó, quando a paciente já estiver na época certa, daí sim a gente faz o avanço.
E foi o que aconteceu com ela aos 12 anos. Aos 12 anos, então, a paciente foi submetida ao Invisalign com avanço mandibular. Aqui a gente já observa, olha só, como o canino do lado direito continua em mais classe 2 do que o lado esquerdo. Mas aqui, claro, eu quero, então, corrigir essa linha média, está desviada, por quê? Porque existe uma classe 2 de maior magnitude no lado direito. Aqui eu quero expandir a arcada superior e cuidar para não projetar muito esses incisivos inferiores. Guilherme, se tem desvio da linha média, você pede durante o avanço para corrigir? Essa é outra coisa que está lá na prescrição clínica. Quando você fala que vai tratar classe 2 por avanço mandibular, existem as perguntas, como eu já descrevi há pouco. Qual a magnitude de avanço, etc, etc. Querem recortes pré-elásticos? E outra, quer corrigir desvio de linha média? Eu sempre ponho que sim. Sabendo que nem sempre corrige por completo. E a gente vai ver nesse caso. Mas olha só que maravilha. Vou fazer o avanço mandibular, conforme descrito anteriormente. Vou fazer tudo isso, tá? Ah, Guilherme, aqui tem um guia de erupção, mas é no canino. Se fosse aqui, não teria avanço mandibular. Tá? Então estão aí, ó, os meus aparelhos. E aqui, ó, todos os estágios do avanço mandibular. Tá ok, pessoal? Fazendo esse avanço de uma maneira significativa. Tá ok? Tudo isso sendo feito, tratamento sendo conduzido, paciente sempre observando nas consultas se ele está ocluindo legal com a asa inferior à frente da superior e não dobrando, mordendo uma em cima da outra. Isso não, eu tenho que instruir e monitorar. Mas tem sim, ó, o lado direito não corrigiu toda a classe 2. Daí eu vou fazer o quê? Distalização sequencial. Eu tentei fazer mais avanço de um lado do que do outro, corrigir a linha média. O lado esquerdo, ok. Esse lado aqui, ó, precisou de mais correção antero-posterior. E daí eu entrei aqui com distalização sequencial. Olha aí, ó. Entrei com a distalização sequencial. Corrigi discrepância de Bolton agora também, tá ok? E olha só, elástico de classe 2. Ah, Guilherme, você fez também recorte para elástico de classe 2 do lado esquerdo? Fiz por precaução. Se precisasse, eu ia utilizar. E confesso que eu utilizei por algum período durante a noite isso daqui. Mas esse foi o que a gente utilizou por mais tempo. Esse é um elástico 1/4 médio, tá ok? E no final a gente teve esse resultado. Olha só, um resultado, a meu ver, muito satisfatório, tá ok? Classe 1 de molares e caninos, 17 meses de tratamento, tá ok? Aqui a radiografia panorâmica final, teleradiografia final do caso, o comparativo, ó, inicial e final, a NB de 7 foi para 4, incisivo superior retroinclinou um pouco, inferior, como eu fiz IPR, consegui manter bem essa inclinação, que já era um pouquinho projetado, mas estava dentro de uma aceitabilidade, eu diria, ó, de 33 foi até para 29, de 6 foi para 4,5, claro, está um pouquinho acima da norma, mas bem aceitável aqui para o conjunto do perfil, da arquitetura dentro-esquelética da paciente, tá ok? E aqui, ó, mostrando o inicial Invisalign com avanço e final. Guilherme, esses avanços são estáveis? Sim, vamos daqui a pouco ver o controle de um ano. Mas olha só, comparando, né? Olha a expansão da arcada. Olha o perfil da paciente. Comparativo de uma vista oclusal anterior, inicial e final, lateral direita, lateral esquerda. Ah, a paciente tinha aqui, ó, uma hipoplasia do molar, sim, mas não vejo necessidade de tratar no atual momento. Tinha também uma manchinha, vocês vão ver no controle que ela fez uma microabrasão, fez um tratamento ali, ficou legal. Contenção, gosto da contenção superior e inferior, se possível Vivera cobrindo isso. Acho que a Vivera cobrindo tem mais estabilidade, tá ok? Inicial e final. Controle de um ano da paciente, ó. Uma boa oclusão e uma boa estética da face. Vamos ver o comparativo? Inicial, final e controle. Estabilidade dos resultados. Olha que maravilha. Olha a face da paciente. Inicial, final e controle. Muito bom resultado facial também.